Olá, hoje nós vamos falar sobre as revoluções inglesas, tá? Vamos lá. As revoluções inglesas foram muito importantes aí para a queda do absolutismo inglês, que foi o primeiro a cair, né? E a gente vai ver posteriormente ali depois, no final da Idade Moderna, ali com o surgimento do iluminismo, movimento iluminista, e essa crítica que os ingleses já haviam feito há bastante tempo, tá? Aqui na Revolução Inglesa, tá? Então, esse vídeo aqui ele é anterior ao Iluminismo, tá ok? Então, vamos lá. Aqui, basicamente, eu vou colocar um breve resumo. Nós temos toda aquela dinastia Tudor, né? A dinastia Tudor, anglicismo, acho que é anglicismo, que é a vertente ali do protestantismo. Nós temos o Henrique VIII, nós temos a Ana Bolena, nós temos a Catarina de Aragão, todos esses aí, né, envolvidos ali no nascimento de Elizabeth e tal. Aí surge a dinastia, acho que é o primo dela, que é o Stuart, ela morre, não deixa descendentes, fica para o primo dela, aí começa a dinastia Stuart. Depois vem a Revolução Puritana, a Revolução Puritana, a Revolução Puritana com Cromwell, a morte de Cromwell, aí surge a República, vou colocar aqui direitinho, República Puritana, República Puritana, Puritina, coloquei Puritana, na Puritina, na Puritana, e depois o retorno à dinastia Stuart, tá? Então, nós temos aqui que a Inglaterra e o absolutismo. O pessoal estava contente com a mão toda ali, o poder todo na mão do rei. Então, foi o início ali do fim do absolutismo, tá? O processo revolucionário inglês é conhecido como as revoluções inglesas, tá? Todo o evento costuma ser dividido pelos historiadores em duas etapas. Primeiro com a Revolução Puritana e em seguida com a Revolução Gloriosa. Então, nós temos aí PG, né? Revolução Puritana e Gloriosa. Essas duas revoluções, portanto, marcaram a história da Europa como percursoras de um movimento de ascensão política da burguesia e de ataques aos privilégios nobiliárquicos e ao poder monárquico, tá? Aí surge a Carta Magna, tá? A monarquia constitucional. Então, um movimento em prol de um movimento liberal, né? Um movimento liberal. Aí o iluminismo, liberalismo, movimento liberal em prol de uma constituição, tá? Uma Magna Carta. E aqui já começou com a revolução, as revoluções inglesas, tanto a revolução puritana como a revolução gloriosa, tá? Então as revoluções inglesas aqui. A revolução puritana, né? Nós tínhamos aí o contexto, o cenário da dinastia Tudor não, dinastia Stuart. Aí nós temos a Revolução Puritana, que durou de 1642 a 1651. Foi uma revolução puritana, o nome já diz, foi iniciada pelos calvinistas, tá? Então, nós temos aqui que durante o século XVI, 1500, a Inglaterra viveu um período de muitas mudanças artísticas, culturais e religiosas, sobretudo entre 1558 e 1603, no período conhecido como Elizabetano, ok? Por conta da monarquia da Rainha Elizabeth I, a última representante da dinastia Tudor. Em seu reinado, a Inglaterra presenciou o esplendor renascentista, principalmente com a produção dos autores como William Shakespeare, Francis Bacon, John Dee e Benjamin Johnson, tá? Então, nós temos aqui que na Revolução Puritana ainda, né, os calvinistas, o governo de James I foi ainda mais conturbado que o de sua antecessora, foi Elizabeth I. Primeiramente, durante o século XVII, período de domínio da dinastia Stuart, uma grande imigração provocada pelo cercamento dos campos, né, que se desenrolava desde o final da Idade Média.
ampliava mais as massas nos centros urbanos e enriquecia a aristocracia rural, a qual, consequentemente, acumulava cada vez mais terras, tá? Então, nós temos o período de cercamento dos campos, vou até colocar aqui, ó, muito importante, cercamento dos campos, é muito importante aí, e que já tinha iniciado desde a Idade Média, a gente já falou um pouco disso, né? Na questão religiosa, esse período também viveu uma continuação das disputas entre católicos, anglicanos e outros protestantes. Na época, os católicos ainda buscavam retomar os espaços perdidos para anglicanos, então acreditavam que por James I ser batizado na Igreja Católica, lutaria pela liberdade religiosa. Entretanto, já no início de seu reinado, Jane demonstrou outro perfil político, perseguindo católicos e criticando a Igreja e o Papa. Tá? A postura de Jane I desagradou tantos católicos que, em 1605, foi descoberta uma tentativa de atentado que ficou conhecido como Conspiração da Pólvora. Tá? Então, o pessoal da igreja não gostou de James, achou que ia restabelecer e teve a conspiração da pólvora, tá? Conspiração da pólvora. Então, na questão religiosa, esse período também viveu uma continuação das disputas entre católicos, anglicanos e outros protestantes. Na época, os católicos ainda buscavam retomar os espaços perdidos para o anglicanismo, então acreditavam, né? Isso aqui tá mesma coisa, acreditavam aí na retomada, né? Após os chamados 11 anos de tirania, em 1640, Carlos I convocou o parlamento para aprovar um aumento de impostos. Em um contexto de guerra contra a Escócia, né? Como o parlamento voltou a fazer oposição ao rei, que desejava maiores poderes e os eventos políticos de 1640 e a tensão entre os grupos se tornaram sangrentos. A disputa acabou dando origem à Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1651, que colocou em lados opostos os cavaleiros, defensores do rei, e os cabeças redondas, né, exército formado pela burguesia puritana que reagia contra o absolutismo. Nesses conflitos destacou-se uma grande liderança da burguesia, o político da Câmara dos Comuns, né, o Oliver Cromwell, tá? Nós temos aí destacado Oliver Cromwell. E aí surge, após a morte de Oliver Cromwell, surge a Revolução Gloriosa. Então, nós temos a Revolução Puritana, que vai de 1642 a 1651, 11 anos, mais ou menos 11 anos, né? Chamado 11 anos de tirania, Revolução Puritana. Depois da morte de Cromwell e a estabilidade do governo de seu herdeiro Richard Cromwell, a reação monárquica contra a burguesia e os puritanos obteve sucesso, levando novamente a dinastia Stuart ao poder em 1660, com Carlos II e em seguida com James II. Tá? Assim, novamente, as tensões entre a burguesia puritana e a nobreza anglicana, com características católicas, né, afetaram o país e ampliaram a crise entre o rei e o parlamento. Ok? Ainda sobre a Revolução Puritana foi de 1642 a 1651, né? Nós temos a Revolução Gloriosa, que em 1688 a 1689. Tá? 1688 a 1689, um ano só, praticamente. Com a vitória burguesa, o parlamento tratou de implementar a Declaração dos Direitos de 1689, né? A chamada Bill of Rights, que
limitava definitivamente os poderes reais e consolidava a monarquia parlamentarista inglesa. O novo governo também aprovou os chamados atos de tolerância, que defenderam a liberdade religiosa no país para todos os protestantes, reduzindo os conflitos, ok? Então, nós temos aí aqui o rei, o Oliver e o rei. Então, nós temos aí a dinastia, o contexto, né, da dinastia Tudor, reforma anglicana, cercamento dos campos, né, já começava aí a cercamento, quer dizer que o pessoal estava mais nos centros, ida para os centros urbanos, foi muito, e cercamento dos campos que possibilitou também a Revolução Industrial, né, que tinha muita gente ali na área urbana que podia ir para as indústrias. Depois se iniciou a dinastia, com o fim da dinastia Tudor, com a Elizabeth I, se inicia a dinastia Stuart, né, com a reinado de James I, controle e avanço da burguesia, aumento dos impostos, perseguição religiosa dos puritanos, dissolução do parlamento e reinou até sua morte. Depois nós surgimos aqui com o reinado de Carlos I, tá? A mesma política do pai, novamente de impostos, resistência da burguesia, ok? Aí nós temos a Guerra Civil, ou a Revolução Puritana, né, com o Cromwell, e a guerra da burguesia puritana contra a coroa, tá? Oliver Cromwell era o líder e o exército da cabeça redonda em 1642, né, dividido aí entre os Diggers e Levelers. Reforma agrária e igualdade de direitos, pedia isso. Aí, Cromwell morreu, coroa vencida, né, rei Carlos I decapitado, e nós temos aí a volta da dinastia Stuart, né? Dinastia Stuart aqui. Aqui, vamos voltar ao governo de Cromwell. Cromwell foi proclamado em 1649. Aqui foi proclamada a República, né? República Puritana. A Cromwell ganha o título de Lorde Protetor da República. Assuntos de navegação, mudança de postura de Cromwell, parlamento dissolvido, governo autoritário de Cromwell começa. Execução de lideranças, morte de Cromwell em 1658 e substituição por seu filho, sem prestígio. O parlamento volta com a dinastia Stuart, tá? Então, na dinastia Stuart, nós temos aí rei Carlos II, filho do rei decapitado, instaura o absolutismo, dissolve o parlamento em 1681 e seu irmão James II depois assume, tá? Aí nós temos a Revolução Gloriosa que, tá? Assume o poder Maria II e seu marido Guilherme de Orange, rei deposto sem resistência, Declaração dos Direitos Humanos, Bill of Rights, parlamentarista e o fim do absolutismo com a Declaração dos Direitos Humanos, direitos do cidadão, do homem e do cidadão. Tá ok? Aqui no contexto, Estado, absolutista inglês, política e economia, reforma anglicana, tá? Hegemonia dos mares, então contexto. Aí depois temos o quê? A Dinastia Stuart. Dinastia Stuart. A dinastia Stuart com James, depois Carlos I, depois nós temos a Revolução Puritana, a liderança de Cromwell, depois nós temos a República Puritana, o retorno à dinastia Stuart e, por fim, a Revolução Gloriosa termina com a Declaração do Direito do Bill of Rights. Ok? Vamos fazer algumas questões agora, tá? Vamos ler primeiro o enunciado. Uma revolução burguesa. A concepção de revolução inglesa, apresentada no texto 2, diferencia da do texto 1 ao destacar a existência de... Vamos lá, vamos ler. Texto 1. Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre a liberdade e a tirania real, primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo. A perspectiva das revoluções inglesas. Texto 2.
né? A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos das velhas burguesias. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos tecelões, contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo, a fim de instalar o reino de Cristo na Terra. Então, né, vamos lá. A concepção de Revolução Inglesa, apresentada no texto 2, se diferencia do texto 1 ao destacar a existência de pluralidade de demandas sociais, né? Um está demandando uma coisa, né, favor mais político, liberalismo e tal, de uma classe mais, né, favorecida e tal, e o outro está falando de outras demandas sociais, né? Como a demanda social pelo cerceamento ali, a questão crítica pelo cercamento dos campos e tal, e a miséria, tá? E ali o confronto com a liberdade, tá? Falando sobre a liberdade. Então, a pluralidade das demandas sociais, que levou às revoluções inglesas. Vamos ler o resto, né? B. Homogeneidade das lutas religiosas? Não. C. Unicidade das abordagens históricas? Não. D. Superficialidade dos interesses políticos? Também não. E. Superioridade dos aspectos econômicos? Também não. Vamos lá. O excerto descreve transformações ocorridas na história inglesa, no sentido FAMERP. O período de 1603 a 1714 foi, talvez, o período mais decisivo da história da Inglaterra. Jaime I e seu filho, na primeira metade do século XVII, destituíram juízes que atuavam de forma muito independente, contrariando desejos da realeza. Após 1701, os juízes só poderiam ser removidos de suas funções por meio das notificações de ambas as casas do parlamento, né? O excerto descreve transformações ocorridas na história inglesa no sentido, letra A, de extinção da monarquia, de proclamação da república parlamentarista, não, B, de fortalecimento do feudalismo e da conquista do parlamentarismo, do parlamento pela nobreza. Não, não é, gente. Eles queriam destituir, né, o feudalismo. C, né, de ascensão do poder popular e de controle do parlamento pelos camponeses. Não. De C, né, de abolição do absolutismo e de reforço do poder do parlamento, também não. E D, de ampliação dos direitos do Estado e de domínio do parlamento pelos juízes. Da ampliação dos direitos pelo Estado e de domínio do parlamento pelos juízes, exatamente. Entre as principais consequências desse processo podem ser enumeradas. Durante o século XVII, a Inglaterra experimentou um período de profundas e violentas transformações políticas. Desde a eclosão da Guerra Civil Inglesa, 1642 a 1651, a Guerra Puritana, né? Até a Gloriosa, de 1688, entre as principais consequências podemos citar transição do absolutismo para uma monarquia constitucional, minha gente. Vou até citar aqui, ó. Vou até marcar como monarquia constitucional, que é muito importante. Vou colocar em branco. A monarquia constitucional. Monarquia constitucional. E a limitação dos poderes políticos do monarca, tá? Foi esse mesmo. Depois nós temos a abolição da propriedade privada e adoção de um sistema de terras comunais em todo o país, não. Independência das três colônias inglesas, também não. Quando a Revolução Gloriosa, né? Derrota militar das forças reformistas e consolidação do absolutismo monárquico nas mãos de Oliver Cromwell, não.
A abolição do anglicanismo e a afirmação do calvinismo como religião oficial da Inglaterra, também não. Vamos lá, vamos ler a pergunta primeiro. A determinação inglesa pode ser considerada. Vamos lá. Leia um fragmento do ato de navegação inglês de 1660. Para o progresso do armamento marítimo e da navegação que é sob a boa providência e proteção divina interessam tanto a prosperidade, a segurança e o poderio deste reino. Nenhuma mercadoria será importada ou exportada dos países, ilhas, plantações ou territórios pertencentes à Sua Majestade ou em possessões de Sua Majestade na Ásia, América e África. Noutros navios, senão nos que, sem nenhuma fraude, pertencem a súditos ingleses, irlandeses ou gauleses, ou ainda habitantes destes países, ilhas, plantações e que são comandados por um capitão inglês e tripulados por uma equipagem com três quartos de ingleses. A determinação inglesa pode ser considerada a letra A, liberal, uma vez que a interferência do Estado se resumiria a estabilizar a entrada e a saída de mercadorias da nação? Não. A fisiocrata, que é uma abordagem da economia, né? Fisiocrata são os economistas clássicos. Fisiocrata, liberal, fisiocrata, luminista, monopolista, mercantilista, qual tipo de determinação, né? Inglesa pode ser considerada aí sobre a questão da posse dos mares, da navegação, né? Fisiocrata porque forçou a tendência inglesa de buscar as rendas do Estado na produção agrícola, não ser iluminista, já que atendeu às demandas das camadas mais modernas da nobreza de terras e da burguesia industrial. De monopolista, visto que permitiu a livre circulação de mercadorias pela maior parte do continente europeu e da Ásia. Mercantilista, pois permitiu a proteção e consequente prosperidade da marinha e do comércio britânico. Mercantilista, justamente isso, aí fala sobre o poderio sobre os mares, né? A frota inglesa era a maior que tinha na época, né? Então, falamos da frota inglesa, falamos sobre o processo de transição do absolutismo para a monarquia constitucional, falamos sobre a ampliação dos direitos aí da Revolução, decorrentes aí da Revolução Gloriosa, falamos da Revolução Inglesa, sobre as demandas por que ocorreu essa Revolução Inglesa. Nós estamos aqui, né? Vamos lá. Pergunta. É correto afirmar que os fluxos populacionais e econômicos do período resultaram em quê? Vamos lá. Dentro do processo revolucionário inglês, durante a dinastia Tudor, a política mercantilista ajudou a Inglaterra a se transformar em potência econômica. Com a indústria têxtil e a produção de carvão, surgiu uma burguesia próspera. Bowles Júnior, Alfredo, História, Sociedade e Cidadania. A partir da situação desenhada acima, é correto afirmar que os fluxos populacionais e econômicos do período resultaram, letra A, no empoderamento da nobreza monopolista e liberal, que comprou os meios de produção, garantindo forte exploração contra os trabalhadores? Não. B, no surgimento do capitalismo que se solidificou intensamente no espaço urbano dentro do período, resultando no surgimento das primeiras universidades? Não. C, na prosperidade de Gentry, que é na prosperidade da Gentry, que não desejava negociar com a pequena nobreza rural, pois praticavam a agricultura comercial sem respeitar as leis. Também não. No crescimento econômico permitido que os pequenos e médios proprietários rurais
prosperassem, afastando a gente para longe do poder. Também não. O que é gente, meu pai? É encercamentos, quando a gente e homem expulsaram os camponeses para fora da rota comercial da época, empobrecendo-os cada vez mais. É, essa questão. Vamos lá, pergunta. A respeito deles, é correto afirmar. Deles o quê? A entrega pacífica do governo a um adversário pressupunha um elevado nível de automoderação. O mesmo determinou a boa vontade de um governo em não usar os seus grandes recursos do poder na humilhação ou destruição de predecessores hostis ou opositores. As técnicas militares deram lugar às técnicas verbais do debate feitas de retórica e de persuasão, a maior parte das quais exigia mais contenção geral, identificando de modo nítido esta mudança com o avanço da civilização. Norbert Elias, A Busca da Excitação. O processo histórico britânico ofereceu entre os séculos 17 e 19 modelos institucionais e práticas políticas importantes. A respeito deles, é correto afirmar que os debates acalorados no parlamento que desencadearam uma série de lutas sociais no século XVIII foram apenas superados no início do século XIX com a instauração do regime parlamentar. Não. B. Após o turbulento século XVII, 1600, marcado por sucessivas lutas sociais e golpes de Estado, a pacificação entre as classes dominantes ocorreu com o fortalecimento do regime parlamentar ao longo do século XVIII. Exatamente. Temos a monarquia constitucional predominante aí, parlamentar, tá? C. A instauração da República de Cromwell e do parlamentarismo em meados do século XVIII foi responsável pelo fim das turbulências políticas caracterizadas do absolutismo monárquico. Não. D. O avanço da civilização mencionado no texto ocorreu com o estabelecimento do princípio de tolerância religiosa entre anglicanos, calvinistas e católicos pelo parlamento no final do século XVIII. Não. O estabelecimento do parlamento bicameral com representação para os nobres e para a burguesia enriquecida e do direito de voto universal, ambos no século XX e XVIII, foram responsáveis pela contenção das lutas sociais na Grã-Bretanha. Não, foi realmente ali o período turbulento do século XVII. Ok. Vamos lá. Pergunta. Na Revolução Inglesa, a que se refere o texto, o confronto de poder entre a política absolutista dos reis ingleses, a resistência do parlamento e as lutas religiosas resultaram em quê? Vamos lá. A Revolução Inglesa foi 1648 a 1651, a puritana, e 1688, a gloriosa, Aí, Revolução Inglesa, a gente coloca já de 1648 a 1688. Durou mais ou menos quase 40 anos. Vamos lá. Foi a primeira Revolução Burguesa da Europa, tá? Revolução Francesa foi a primeira Revolução Burguesa da Europa. Foi a Revolução Inglesa. Depois nós temos a Revolução Francesa, Depois nós temos algumas revoluções ali e outras depois do Congresso de Viena, Com algumas outras revoluções, mas enfim, foi a primeira revolução burguesa, foi a Revolução Inglesa, tá? Foi a primeira revolução burguesa da Europa Ocidental. Antecipou em 150 anos a Revolução Francesa, tá? Representou a destruição do Estado absolutista e a criação de condições para o avanço do capitalismo industrial na Inglaterra. Desse ponto de vista, a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial
representam duas faces de uma mesma moeda. Coutrinho, Gilberto Coutrinho, na História, Consciência do Mundo. Na Revolução Inglesa, a que se refere o texto, o confronto de poder entre a política absolutista dos reis ingleses, e a resistência do parlamento e as suas lutas religiosas resultaram, letra A, no fortalecimento dos senhores feudais e na extensão do seu controle definitivo sobre o parlamento. B. Na extinção dos projetos de expansão comercial e colonial da Inglaterra na América do Norte, na África e no Oriente. Não. C. Na publicação dos atos de navegação responsáveis pela abertura do comércio inglês aos comerciantes de outras monarquias europeias. D. Na condenação da morte do rei Carlos Stuart I e na proclamação da República de Cromwell em apoio ao com apoio do parlamento. Exatamente essa. Na implantação da Contra-Reforma no país e na convivência pacífica com a Igreja Católica Romana. Não, né? Vamos lá, temos mais duas. Vamos lá. O mais pobre dos indivíduos tem tanto o direito de votar quanto o mais rico e o mais importante deles. O século das revoluções é o texto que trata de uma revolução e de um grupo político nela interveniente refere-se. Em 1646, em plena guerra civil, um grupo de democratas em Londres afirmou que a soberania do parlamento e sua resistência ao rei só poderiam se justificar teoricamente se essa soberania derivasse do povo. Assim, se o povo era soberano, então o parlamento teria de se fazer representante do povo. O mais pobre dos indivíduos tem tanto o direito de votar quanto o mais rico e o mais importante deles. O texto, que trata de uma revolução e de um grupo político nela interveniente, refere-se à Revolução Lúdica e ao grupo dos destruidores de máquinas? Não. O ludismo, né? Não, ainda não chegou lá, né? Em 1646 não chegou lá. D. Cadê? B. Revolução Gloriosa e o grupo dos cartistas. Quem são o grupo dos cartistas? Não sei. C. Revolução Gloriosa é o grupo dos cavaleiros? Não. D. A Revolução Puritana e ao grupo dos diggers, ou escavadores, diggers. Revolução Puritana, né? A Revolução Puritana foi a primeira, né? E ao grupo dos levelers, ou niveladores. Então, os diggers são os escavadores e os levelers são os niveladores. Após a morte do seu líder, em 1658, o destino da chamada República de Cromwell foi marcado pelo... Bora lá. Leia o texto a seguir. Após a decapitação do rei, o parlamento sofreu uma nova depuração. Um conselho de Estado com 41 membros passou a exercer o poder executivo, mas o controle do Estado estava de fato nas mãos de Cromwell. Ofereceram-lhe a coroa, mas ele a recusou. Na prática, já era um soberano e podia até fazer seu sucessor. Após a morte de seu líder em 1658, o destino da chamada República de Cromwell foi marcado pela deposição, já no ano seguinte, de seu filho e sucessor Richard Cromwell, permitindo o início da fase de restauração, exatamente. B. Reformulação e fortalecimento do parlamento inglês num golpe militar conhecido como Revolução Gloriosa. C. Proibição das práticas puritanas, fazendo com que muitos membros do movimento migrassem para a América. D. Invasão de Guilherme Orange, que implantou a lei do teste, obrigando a todos os funcionários públicos a se declararem católicos. E
consagração de seu sucessor, Richard Cromwell, como um grande ditador e responsável pela criação dos atos de navegação. Através da atuação de Guilherme de Orange, qual foi o país que colaborou com a Revolução Gloriosa? Holanda. Guilherme de Orange, Holanda. Holanda, tá? Então é isso, nossa breve aula sobre Revolução Inglesa, né, que é equiparada aí à Revolução Francesa, que estava à sua frente aí há 150 anos, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima.